36 normas regulamentadoras, presidente. Elas representam quase 6.900 multas diferentes passíveis de serem alocadas para quem empreende nesse país. Isso por si só já justifica a necessidade de que nós enfrentemos esse monstrengo. Porque se por um lado nós temos a responsabilidade de resguardar a saúde do trabalhador, a segurança do trabalhador, a produtividade das empresas, por outro lado, nós não podemos continuar a ser uma fábrica de criação de obstáculos burocráticos para quem quer empreender nesse país. Diante dessa constatação, e aumentando a segurança jurídica, diminuindo o custo de produção, eliminando burocracia, certamente iremos criar as condições para aproveitar os nossos recursos, que serão injetados no país brevemente, dado as condições que estão sendo estabelecidas pelas mudanças implementadas sob a liderança do presidente Bolsonaro e conduzidas na área econômica pelo nosso ministro Paulo Guedes. Essas 36 NRs são sobre vários assuntos. Vamos nos deter aqui nas 3 que nós estamos trabalhando, presidente. A primeira é a NR1, com 2 mudanças essenciais. A primeira, permitir que as micro e pequenas empresas, que são mais de 70% das empresas que nós temos no país, elas possam, presidente Carlos Meireles, elas possam não serem mais imputadas da necessidade de elaborarem programas de prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, no caso de não serem empresas que têm um risco químico, físico ou biológico na elaboração desses programas. Isso, por si só, vai acarretar uma economia de R$1,5 bilhão por ano. Uma despesa absolutamente inócua para empresas que não têm nenhum risco nesse setor. Ao longo de 10 anos, que é o marco temporal que nós estamos estabelecendo, R$15 bilhões para o micro e o pequeno empresário. Eu estou falando do dono do salão de cabeleireiro. Eu estou falando para o dono do pequeno boteco, do dono do carrinho de cachorro-quente, de quem leva esse país nas costas, porque tem coragem de empreender, de edificar e de se colocar à disposição dessa selva, desse pântano burocrático e regulatório que o nosso país ainda tem. A segunda medida, senhor presidente, quando há uma dispensa e há uma rotatividade muito grande da nossa mão de obra, se estabelece como compulsória a necessidade de que o trabalhador precisa ser submetido a um novo treinamento, mesmo que o espaço seja de 1 mês, 2 meses ou 3 meses da sua nova empregabilidade, e isso tem um custo de alguma coisa como R$1 bilhão por ano para pequenas e microempresas. E nós estamos retirando essa obrigatoriedade, senhor presidente. Porque na hora em que ele é admitido no espaço de 2 anos, vai ser aproveitado o treinamento que ele teve anteriormente, o que é absolutamente ilógico e irracional. As 2 medidas juntas, ministro Paulo Guedes, significam R$25 bilhões para o micro e para o pequeno empresário nesse país. A segunda NR, senhor presidente, ela, na verdade, ela é absolutamente impossível de ser aplicada. Nós temos talvez pouco menos de 3.000 auditores fiscais do trabalho no país. E temos mais de 9 milhões de empresas. Mas há uma determinação de que uma empresa só é aberta no Brasil se receber a visita de um fiscal do trabalho. Ou seja, inexequível. E na hora em que isso não acontece, ministro Mandetta, permite que numa visita posterior desse fiscal do trabalho, o empresário possa ser autuado e pagar uma multa porque não teve como ter a presença do fiscal do trabalho no seu estabelecimento por ocasião da abertura daquela entidade. Nós estamos, nesse caso, acabando com a SNR, nós estamos revogando a SNR em definitivo. A terceira, talvez aquela que gera a maior preocupação por um lado, mas expectativa por outro, é a NR12. A NR12, senhor presidente, foi chantada em 2010 e, ao longo do tempo, ela foi extremamente modificada. E, naquela época, houve uma previsão de que a sua edição e a sua aplicação no nosso parque industrial
significaria para a indústria brasileira um aporte de quase 100 bilhões de reais adicionais. Passaram-se mais de 9 anos, senhor presidente. Nesse período, é fato que a desindustrialização no Brasil tornou-se progressiva, tornou-se gritante. E um dos fatores, sem dúvida nenhuma, foi a perda da competitividade da indústria nacional frente a outros parceiros econômicos que disputam conosco o mercado. Veja, senhor presidente, se nós comprarmos hoje uma máquina, uma indústria qualquer, de último tipo, a mais sofisticada que porventura possa existir no mundo, uma indústria de ponta na Itália ou na Alemanha, que tem todos os certificados da União Europeia, por exemplo, só poderá aplicar no Brasil, ou só poderia começar a funcionar no Brasil, se investisse em torno de 30% a mais do seu custo de aquisição para adaptá-lo às normas vigentes até então. Nós, senhor presidente, utilizando aquele ingrediente que falei anteriormente, que era o bom senso, conversando com os trabalhadores, com os empregadores, com o governo, buscando o respaldo de laudos técnicos e de estudos feitos pela nossa Fundacentro, pela nossa SPE, por entidades não governamentais, por universidades, demonstramos cabalmente, tecnicamente, incisivamente, que o Brasil precisa voltar a ter competitividade, que o Brasil precisa voltar a ter capacidade de prover a sua reindustrialização e, ao mesmo tempo, competir em pé de igualdade com outros países do mundo. Senhor presidente, eu considero a mudança dessa ANR um marco do início da reindustrialização do Brasil. E principalmente um grito de coragem e de resistência de quem empreende, de quem gera emprego, oportunidade e renda nesse país. Senhor presidente, as estimativas que fizemos, consultando os diversos setores da economia, buscando o respaldo técnico da nossa SPE, do nosso Adolfo Saxida, nos mostram que ao longo dos próximos 10 anos, nós teremos um impacto positivo de 43 bilhões de reais na indústria nacional. Nós estamos falando de 68 bilhões de reais nas 3 primeiras modificações nas normas regulamentadoras vigentes. E não vamos parar por aí. Não vamos parar, senhor presidente, porque nós estamos fazendo um trabalho que tem respaldo na realidade objetiva. As pessoas precisam voltar a acreditar de que há perspectiva de que o Brasil saia do atoleiro em que ele se encontra. São necessárias muitas medidas, são necessárias muita coragem, muita resiliência, muita força de vontade, muito trabalho coletivo de todos nós, e sob a liderança do senhor presidente Bolsonaro, que mostra a coragem de fazer esse rompimento do que é tradicional, levando em consideração a necessidade e a vontade da sociedade brasileira que precisa se reencontrar. Porque eu já escutei de várias pessoas, eu não quero mudar de país, eu quero mudar esse país, e nós vamos mudar juntos, senhor presidente. Detalhes. Eu vou dar alguns exemplos, presidente, 5 ou 6, até para concluir nossa fala, para mostrar o tamanho do desafio que nós temos pela frente, mas, sem dúvida nenhuma, o apoio que nós teremos da sociedade brasileira para empreendermos essas mudanças. Por exemplo, senhor presidente, a questão das instalações sanitárias. Imagine um banheiro numa empresa, que é NR 24. É possível que no único banheiro de uma empresa pequena nós possamos encontrar 42 possibilidades diferentes de multas, que conjuntamente podem significar 41 mil reais para uma pequena empresa, num banheiro. 42 multas diferentes em um banheiro. Esse é o tamanho do nosso desafio, senhor presidente. Na questão da ergonomia, senhor presidente, especificamente no artigo 17.5.2, a velocidade do ar-condicionado, senhor presidente, a velocidade do ar-condicionado não pode ser superior a 0,75 metros por segundo. Se for superior a isso, é possível que haja uma multa, senhor presidente. Está aqui disposto na NR número 17, que trata de ergonomia.
Senhor presidente, da NR 18, da construção civil, vejo aqui os representantes da área aqui presentes, muito bem-vindos. No caso de veículos automotores, que faz o transporte dos trabalhadores da sua residência até o local de trabalho, veja o detalhamento que permite que o fiscal, não encontrando essa situação, possa impingir uma multa. O assento tem que ter 45 centímetros por 35 centímetros por 45 centímetros. Exatamente isso. Não pode ser mais, não pode ser menos. Se ultrapassar aqui meio centímetro para mais ou para menos, é possível uma multa, senhor presidente. Ainda na ergonomia, senhor presidente. Aqui vários repórteres estão presentes, certamente todos eles estão infringindo a norma, porque a norma diz que não se pode, por hora trabalhada, se trabalhar o equivalente a 3 páginas de documento de Word em digitação. 3 páginas de Word, senhor presidente. Eu acho que aqui eu já consegui infringir a norma algumas vezes, mas está aqui na NR sobre a ergonomia. Ambiente externo, e permitam, certamente algumas pessoas aqui do setor agropecuário, eu vejo ali a ministra Tereza, quem chama a atenção. Nós somos um país tropical. Aliás, a sociedade no mundo inteiro se estabeleceu através da agricultura. Passamos de nômades a sedentários e construímos a civilização. No mundo inteiro foi assim. Pois a NR 3, que trata de exposição a calor, a 15, no anexo 3, define, em determinados casos extremos, inclusive já há decisões de primeira instância nesse sentido, que o trabalho no ambiente externo, caracterizado a condição extremada, que é do ambiente tropical como o nosso, são 15 minutos de trabalho por 45 minutos de descanso. E as sentenças judiciais estão no sentido de retroagir o tempo, 5 anos para trás, para cobrar como hora extraordinária. É impossível trabalhar nos trópicos, jogar futebol nos trópicos, pescar nos trópicos. Está aqui na NR, senhor presidente. E já tem sentenças judiciais nesse sentido, senhor presidente. Olha o tamanho do nosso desafio. Nós vamos acabar com a agricultura, por exemplo, no meu estado, do Rio Grande do Norte, ou nos estados do Nordeste, onde o ambiente externo certamente propicia situações como essa. Por fim, um exemplo para o setor de transporte, de sacaria, e também da área agrícola. Veja, senhor presidente, na NR 11, estabelece que não se pode carregar um saco acima de 60 quilos por uma distância que não seja maior de 60 metros. Então, se você carregar, por exemplo, um saco de 1 quilo por 61 metros, você vai multado. Você tem que transportar até 59 metros e alguns centímetros ou até os 60 metros. Ultrapassando esse espaço, o senhor está sujeito a uma multa. Eu tenho um último exemplo que não está aqui colocado, para concluir, porque esse para mim é muito caro. E esse, para mim, é uma luta, e eu chamo a atenção aqui dos congressistas, que nós temos que travar, principalmente das mulheres. Por ocasião da reforma trabalhista, chamamos, senhor presidente, a bancada feminina para conversar. 42 deputadas vieram conversar conosco, deputada Joyce. E nós falamos a ela que havia acontecido uma modificação na legislação trabalhista em 2016, que impedia o trabalho de grávidas e lactantes em ambiente insalubre ou periculoso. 2016. Qual foi o efeito colateral dessa medida genérica? Um hospital, por exemplo, é 100% insalubre. 100%, da sala de recepção à sala do parto, por exemplo. Uma médica de 25, 26 anos descobre-se grávida com 2 meses, cientifica o seu empregador que está grávida, tem que ser afastada porque não tem um outro local para trabalhar, passa 7 meses em casa, passa 4 meses de licença gestante e pelo menos 6 meses amamentando sua criança, 1 ano e meio fora do ambiente de trabalho. Resultado, discriminação contra a mulher no mercado de trabalho. Imagine frentista de posto de gasolina. Imagine uma empresa ligada a produtos químicos, frigoríficos, mais de 40 setores da economia atingidos por esse processo. Nós propusemos uma gradação dentro da lei que foi aprovada. Ou seja, grau máximo de insalubridade, afasta. Grau mínimo e grau médio, desde que houvesse um laudo do médico da pessoa, ela poderia trabalhar. Recentemente, 2 decisões. O STF decidiu que esse artigo da lei teria que ser retirado. Então, estamos conversando com a AGU para tentar uma modulação dos efeitos dessa decisão, sob pena
de termos uma discriminação forte e efetiva contra a mulher no mercado de trabalho. Então, a AGU tem uma responsabilidade muito grande e vamos tentar conversar com os ministros do STF. Mas aí, além de queda, coice. Porque uma das NRs permite a interpretação a justiça deu, de que o lixo biológico, ele é, de acordo com a interpretação do judiciário, agora, o lixo de camareiras de hotel. Meu estado, o Rio Grande do Norte, tem quase 15, 16 mil camareiras. A atividade turística é uma das mais importantes, senhor presidente. Se a mulher não pode, grávida, trabalhar em ambiente insalubre, e o tribunal decidiu que lixo biológico é igual a lixo público, a camareira está impedida de trabalhar nos hotéis. Qual é a notícia que nós temos? Vão ser demitidas, vão contratar homens e mulheres acima de 50 anos. Senhor presidente, são com situações como essa que nos dão ânimo para lutar, que nos dão sangue no olho, que nos dão disposição e vontade para fazer com que o país seja um ambiente racional, sem divisão entre nós e eles, porque quem trabalha e quem emprega tem o mesmo objetivo. Ninguém mais do que o empregador fica feliz quando consegue empregar alguém, e ninguém mais do que é empregado fica feliz quando a sua empresa está bem. Isso é uma combinação, uma conjunção de esforços, e é assim que a gente tem que encarar o setor produtivo. Essa divisão não leva nada a lugar nenhum. E o Brasil, se Deus quiser, vai entender que nós precisamos mudar o Brasil que nós temos. E, senhor presidente, de novo, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá de fazer diferente ao seu lado e do nosso líder que nos inspira, o ministro Paulo Guedes. Muito obrigado, senhores.